Pastora Mônica, por favor. Deus abençoe a serva do Senhor e a use com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém? Oh, glória a Deus. Sobrinho nosso está aí, que bênção. Amém, glória a Deus, que bênção. Quero agradecer muito a minha célula, essa semana, essas mulheres guerreiras, estiveram ali reunidas. Muito obrigada para eu poder descansar um pouco esses dias, né? O pastor Leonel também. Descansar mais ou menos, né, amor? Pense que meu marido está fazendo um poço lá em casa. Ô, glória! Glória a Deus! E veio confirmar alguma coisa aqui, um texto que Deus me deu já em abril. Deixa eu tirar esse aqui que está embaçando aqui. Em abril, que está lá em Êxodo 15. E eu estava estudando e meditando e aprove o Senhor para trazer essa palavra essa noite. E vamos lá, em nome de Jesus, né? Eu gostaria que você abrisse em Êxodo 15, a partir do 22. Mas eu queria que você orasse por mim agora, tá? Eu preciso. Amém? Nós precisamos muito da oração dos irmãos. Eu gostaria que vocês estivessem orando e que Deus pudesse me usar para falar com você. Amém? A gente é só canal. Amém? Deus primeiro fala com a gente, depois aqui com a igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco na Tua presença, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, e que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando, que o Senhor esteja tirando de mim todo o nervosismo, toda a preocupação, toda a ansiedade, Senhor, para que o Teu Espírito possa me usar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está aqui, para que seus ouvidos sejam abertos, seus olhos sejam abertos, a sua mente seja aberta para tudo aquilo que vai ser falado, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te amamos, e aquilo que falta, que o Senhor esteja completando, em nome de Jesus. Amém? Então diz assim: depois Moisés conduziu o povo de Israel, desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este indicou um arbusto ou uma árvore. Ele o lançou na água e esta se tornou boa ou doce. E em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? O nome Mara significa amarga, amargurada. É o mesmo nome que Noemi, quando ela estava voltando para Belém, depois de ter morrido o seu marido, morto, né? Por ter sido morto após a morte, né? Fica melhor, após a morte do marido e dos 2 filhos em Moabe,
ela retorna para Belém e ela diz: não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara, porque estou cheia de amargura. O povo de Israel, depois de caminhar 3 dias no deserto, não tinha mais água. Eles estavam sedentos, precisando de água para as crianças, para as mulheres, para os idosos, para os animais, e não achavam. Pense, mais de 1.600.000 pessoas ali desesperadas atrás de água. E finalmente eles avistaram a água. Imagine um lá disse: água! Imagine aquela multidão lá, correndo atrás, achar aquele lugar para tomarem água. Mas que decepção! Quando provam, as águas eram amargas, impróprias para beberem. E como resultado dessa grande decepção, eles começaram a reclamar. E deram o nome de Mara, porque as águas eram amargas. Mas na verdade, muito mais amarga do que aquelas águas, era a alma daquele povo. Eles tinham vivido mais de 400 anos numa amargura, numa amarga escravidão. De geração em geração lá no Egito, no cativeiro egípcio. Muito sofrimento, tristeza, rejeição, humilhação. Eles viram pai e mãe sofrendo, filhos sofrendo naquela escravidão. E mais do que um ambiente, um lugar amargo, hostil, as águas de Mara, na verdade, era a oportunidade deles se libertarem do amargo que estava na vida deles. Muitas vezes, Deus usa as circunstâncias externas da nossa vida para tratar algo que está dentro do nosso coração. Porque as coisas externas são passageiras, mas aquilo que se perpetua dentro de nós pode tornar tudo amargo na nossa vida, até mesmo uma boa experiência. Nós temos aprendido que Deus tem um destino, tem um propósito para cada um de nós, e como igreja também. Só que se nós continuamos numa vida amargurada, sem resolver o que está aqui dentro do nosso coração, nós não conseguimos sair do lugar, não conseguimos avançar. Volta e meia, diante de alguma situação difícil, nós vamos querer voltar para o Egito. Vamos querer desistir do plano de Deus para nós. Querer mudar de célula, mudar de igreja, mudar de emprego, mudar de casamento. O povo estava livre do cativeiro. Deus já tinha tirado eles de lá. Mas ainda estava aprisionado no amargo da vida. A prisão física tinha acabado, tinha rompido. Mas dentro deles havia uma prisão emocional, uma prisão espiritual. E o Senhor os conduziu para essa libertação. E o Senhor quer nos conduzir hoje para essa libertação. Amém? E para isso, nós vamos ver como podemos tirar oportunidades no amargo da vida. A primeira oportunidade é de lidar com a nossa realidade. Pense, 3 dias antes, eles presenciaram uma experiência sobrenatural. 3 dias antes, eles celebraram a Páscoa do Senhor. 3 dias antes, eles viram algo que nunca tinham visto. O quê? O mar se abrir. O Senhor abriu o mar vermelho e eles passaram por dentro dele. Imagine, um paredão de água de ambos os lados e você passando no meio. Sem se sujar de lama, sem se molhar. E ainda mais, eles viram os inimigos deles mortos. Porque o Senhor lutou por eles e os libertou da escravidão. Aleluia. E Moisés e os israelitas cantaram ao Senhor. E Miriam, irmã de Moisés e Arão, juntamente com as mulheres, tocaram tamborins e dançaram na presença do Senhor em louvor e adoração.
Amém? Cantem ao Senhor, diziam eles, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar os cavalos e os cavaleiros. Aleluia. Algo extraordinário, algo espetacular, algo fantástico. Mas, 3 dias depois de caminharem no deserto, eles estavam sem água para beber. Estavam sedentos. 3 dias depois, parece que eles não creem mais que o Deus Todo-Poderoso que abriu o mar para eles passarem, não poderia dar para eles água. E de repente, eles encontram água. Nem pergunto para Moisés nem nada, porque Moisés havia ficado no deserto 40 anos, ele era experiente ali, ele saberia dizer se aquela água era boa ou não. Mas eles não, eles saíram correndo em direção àquele lugar para saciar a sua sede. Mas a água era amarga, ruim, contaminada, imprópria para beberem. Choque de realidade. E conosco não é diferente. Como assim? Eu já passei por isso. Como a gente esquece rápido das coisas que Deus faz para a gente. Há uns anos atrás, nós já pastores, servindo ao Senhor, a nossa filha, louvor, adoração, mulher de Deus, ministra no Ministério das Crianças, de repente, foge de casa, com um rapaz mau caráter. O Leonel e eu perdemos o chão. Que desespero. Nós não conseguíamos olhar para onde nós íamos. O que fazer? Que coisa mais triste. Que amargura de coração. Chorar, desesperado. O Leonel queria ir para a África. Meu Deus. Eu não sabia se eu ficava mais desesperada por causa da filha ou de ir para a África. Eu falei, Senhor, como assim? Eu sou pastora. Como assim? Eu te sirvo. Eu oro. Eu busco do Senhor. Sou dizimista. Como assim? O ladrão entrou na minha casa e roubou minha filha. Como? O Senhor tratou conosco. E nós começamos a buscar do Senhor, clamar ao Senhor, jejuar, orar. E Deus trouxe ela de volta. Glória a Deus, aleluia. E Deus é tão maravilhoso que Ele faz mais coisa ainda. Ele deu para ela um homem de Deus. Aleluia. Vai fazer 1 ano agora, estão casados. Glória a Deus. Nós muitas vezes, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, nós esquecemos que Deus é com a gente, que Deus está com a gente. Porque na verdade o Senhor não prometeu para nós vida fácil, né? Ele nunca disse que você ia ter um chefe bonzinho, que ia te promover ao invés de promover o outro. Ele nunca prometeu alguém 24 horas do dia cuidando para livrar você de problemas. Nunca prometeu um casamento fácil, uma família fácil, filhos fácil, uma vida fácil. Tem certo pastor que falou assim, você namora com o ideal, noiva com o ideal, mas casa com o real. É a realidade. Lutero disse que o casamento é uma escola de caráter. Ele disse, aprendi muito mais em 1 ano de casamento do que 6 anos de seminário. Eu fiz 4 anos de seminário, me casei, depois fiz mais 2. Mas a gente aprende aonde? Em casa. Com o marido. Por quê? Porque casamento é o dia a dia. É você conhecer a realidade de estar com a pessoa amada todos os dias, né, Laís? Todos os dias. É acordar todos os dias com a mesma pessoa. Vai passar problemas, vai resolver problemas e vai vir outros problemas.
No momento tem dinheiro, no outro não tem. Não é assim? Mas por que ele não muda? Porque ele é desse jeito. Na verdade, sou eu que preciso mudar. Mas a gente não percebe isso. A gente aponta sempre para o outro. E ainda vai falar com Deus. Deus, olha meu marido. Ele é assim, assim, assim. Olha minha esposa, é assim, assim, assim. Fica murmurando para Deus, reclamando para Deus, acusando diante de Deus. Não é assim. Você vai orar, abençoar. Porque vocês dois juntos derrubam multidões. Vence mais. Né? Mas vocês têm que estar juntos. Vocês não casaram para um guerrear contra o outro. Vocês casaram para serem um. Um derruba 1000, 2 derruba 10.000, muito mais. Amém? Para andarem juntos. Vocês não são competidores. Vocês são um. Amém? E o povo teve que lidar com a sua realidade. Poxa, o Deus que abriu o mar vermelho não podia ter encurtado o caminho para a terra prometida? Poxa, 3 dias caminhando no deserto sem água. E encontra ainda essa água amarga. Como assim? Realidade. Você tem que enfrentar a tua realidade. Qual é o amargo da sua vida? Talvez seja o seu trabalho. Talvez seja a falta dele. Talvez seja as dívidas. Talvez seja seus relacionamentos. Filhos nos vícios. Mas também temos uma luta aí. Fazem 10 anos que nós estamos lutando pelo nosso filho. Um menino de Deus, que Deus nos deu. Difícil? É difícil. Eu me lembro quando nós recebemos a certidão dele de nascimento e levamos na época na restauração. Quem que apresentou o nosso filho para Deus no altar? Pastor João Marcos. E depois aqui, na garagem, Pastor João Marcos que batizou ele. Da igreja, mas está fora. Está longe dos caminhos do Senhor. Mas vai voltar em nome de Jesus, amém? Porque nós continuamos orando e batalhando, porque Deus tem um propósito para a vida dele, amém? Não podemos desistir. Talvez seja você mesmo, suas escolhas erradas, porque não consultou ao Senhor antes de tomar as decisões. Qual é o amargo da sua vida? Assim como Deus curou as águas de Mara, Deus quer nos curar hoje. Mas não é automático. É um processo. E nesse processo, nessa caminhada rumo ao destino que Deus tem para nós, nós precisamos lidar com a nossa realidade. É no dia a dia que Deus vai trabalhando em nós. Só que eu preciso deixar Deus trabalhar. Porque às vezes tem áreas da minha vida que eu não quero que Deus mexa, mas Deus precisa mexer, porque Ele tem o melhor para você. Amém? Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que Ele sofreu. Jesus sofreu, aprendeu a obediência. E Ele foi aperfeiçoado. Pode um varão perfeito ser aperfeiçoado? Mas Ele foi no sofrimento. E tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O nosso ABC é obedecer. Obedecer. A frase do meu marido lá, do pastor Leonel: Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos obedientes. Amém? Porque lidar com a ilusão é fácil. A gente pode ver nos filmes, né? Tudo no final dá certo. Mas na realidade não é assim. Eu vi uns tempos atrás um vídeo onde mostrava um casal de idosos olhando para trás, para a vida deles. E eles viram que eles perderam as oportunidades de estarem com os seus filhos. Eles dedicaram suas vidas para trabalharem, para construírem, para dar coisas boas para os seus filhos. Mas não tiveram tempo de qualidade com eles. E hoje eles já não estavam mais com eles. É triste, mas é uma realidade.
Andamos tão afadigados com tantas coisas que acabamos perdendo as coisas mais importantes da nossa vida. Não é isso que tem mostrado essa pandemia? Quantos abraços que não foram dados? Quantas palavras eu te amo não foram ditas? Não tem isso acontecido? Não tem nos chamado para a realidade? Não tem nos dado um choque de realidade? Quantas pessoas têm ido? Mas também tem aquelas pessoas que não lidam com a sua realidade. E daí se afundam nos vícios, em relacionamentos abusivos, furados, num consumismo, nos remédios, achando que que as coisas ou as pessoas podem encher o vazio do seu coração. Mas o que é isso? Fuga da realidade. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, em agonia terrível, eles ofereceram uma mistura para ele beber, para que ele ficasse anestesiado, para não sofrer tanto. E o que ele fez? Se negou, ele não quis. Por quê? Porque ele sabia que cada dor que ele experimentava ali na cruz do Calvário é para trazer cura para mim e para você. Amém? Ele precisava passar por aquilo, pela sua realidade. Nós viemos de uma realidade sem Cristo. Hoje eu estava fazendo as contas, eu falei, metade da minha vida eu vivi servindo o diabo. Eu falei, Senhor, eu tenho que fazer mais pelo Senhor. E agora na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Podemos ser de fato livres, porque Cristo nos libertou. Mas ainda a nossa forma de pensar revela o quanto de escravo ainda nós temos. E a palavra de Deus fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a vossa maneira de pensar. Segunda oportunidade é de revelar o nosso caráter. Ali no versículo 24, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Antes eles não pediram ajuda de Moisés, nem foram orar, agora foram reclamar. Às vezes a gente escuta, né, os irmãos, né? Ah, mas estou passando por isso, mas você orou? Não, então vai vindo a consequência. Agora se arrependa e vai buscar do Senhor. Amém? Em Deuteronômio 8:2, acho que ele vai projetar ali. Deuteronômio 8:2. Aproveitar para tomar uma aguinha. Falando de água da sede, né? Diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, para humilhá-los e pô-los à prova. Opa, Deus nos põe à prova. Deus prova. A fim de conhecer as suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então as águas de Mara, o sofrimento, a situação que você possa estar passando, o amargo da vida, vai revelar o que está dentro de você. Aqui revelou o que estava dentro deles. Amargura, murmuração, reclamação, lamentação, ingratidão, ião. Só conseguimos descobrir quem somos realmente na hora das circunstâncias difíceis. Na hora da crise. Quando somos confrontados. Quando faltam as coisas. Quando a doença chega. Porque na hora que estão falando bem de você, quando não há falta de nada, quando não há filho doente em casa, quando você tem emprego, casamento em harmonia, as coisas estão dando certo, oh, como eu sou feliz, né? Mas muitas vezes nós podemos estar enganados. Porque na verdade a nossa estabilidade, a nossa segurança não pode estar firmada no nosso bem-estar. Ou naquilo que nós temos. Na provisão que nós temos. Mas na provisão,
mas no Deus da provisão. Amém? No Deus que provê. Lembra de Jó? Jó vai falar, aliás, Jó não, Deus vai falar sobre Jó. E olha o que Deus fala sobre o caráter de Jó. Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Mas Satanás, o acusador, estava lá. E ele vai questionar: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na face. O diabo, nosso acusador. Ele fica nos acusando o tempo todo. Mas é interessante aqui, porque todas as bases de segurança e estabilidade de Jó foram retiradas. Ficou só para Jó os cacos para ele coçar as suas feridas. Pense na amargura de alma. Pense no amargo da vida desse homem. E seus amigos ainda vieram. Amigos. Sentaram ao seu lado, viram o seu sofrimento e abriram a boca para acusá-lo ainda. A Bíblia fala que se você encontrou um amigo, Provérbios diz, se você encontrou um tesouro. Mas graças a Deus que ainda temos amigos. Mas é difícil de encontrar, porque amigo de verdade, você vai ver nas horas difíceis. Nas horas que você precisa de ajuda. Nas horas que você está passando por situação difícil. Na tua vida, na tua casa, aí vai aparecer os verdadeiros amigos. Mas mesmo esse Jó, que perdeu tudo, em meio a todo aquele sofrimento, a dor, da perda dos filhos, as feridas, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E no fim se levantará sobre a terra. Tem uma tradução que fala que enfim se levantará em meu favor. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, que nunca nos abandona. Porque a base da nossa vida não pode estar naquilo que o diabo tirou. E se tirou, foi com a permissão de Deus. A base da nossa vida tem que estar aonde? Em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. E em tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós. Ele é o verdadeiro amigo. Amém? Agora, se eles murmuraram, é porque era próprio de um escravo. Murmurar, reclamar, porque fazia parte do caráter deles. E Deus queria tratar com o caráter deles. Jesus salva, liberta, cura, mas não dá caráter. Nós é que precisamos mudar o nosso caráter. Precisamos ser ensináveis, disponíveis e fiéis. Amém? Em 2017, uns anos atrás, uma atriz italiana, Marina Abramovic, ela divulgou umas fotos de um trabalho que ela fez como atriz em 1975, gente, 46 anos atrás. Mas a violência chocou tanto que parece que é a atualidade. Então ela chamou Ritmo Zero. E ela escolheu uma sala e algumas pessoas para estarem lá para ela fazer essa performance. E ela ia se fazer de boneca, né? Ela ia ficar imóvel ali, e as pessoas iam pegar, escolher, numa mesa tinham 72 tipos, objetos, dos mais variados, maquiagem, pintura, flor, mas também tinha pau, tinha gilete, tinha uma arma, uma pistola com bala, correntes, e as pessoas podiam usar o que quisesse para contracenar com ela ali, e ela ia ficar imóvel. E havia um bilhete que ela escreveu, existem 72 itens na mesa e vocês podem usar como quiser em mim. Eu sou um objeto
E durante 6 horas, meu Deus, assumo toda a responsabilidade pelo que ia acontecer. A princípio as pessoas foram maquiando ela, colocando uma flor, arrumando o cabelo, trocando uma roupa, né, trocando ela de posição. Boas pessoas, né? De família, boa índole. Não tinha nenhum ladrão ali, não tinha nenhum assassino ali. Não tinha nenhum estuprador. Mas, de repente, ela deu liberdade. As pessoas começaram a pôr para fora as suas piores ideias, mais cruéis ideias. E começaram a pegar a gilete, a cortá-la. Um pegou o revólver e ficou por vários momentos ali, vários minutos, com a arma apontada no seu pescoço e pronto para apontar o gatilho. Ela podia ter morrido. E pasmem, quando terminou, ela tinha sido fortemente agredida e violentada. E a conclusão do trabalho foi que o que pessoas boas podem fazer quando não tem limites para fazer o mal. Quando não há lei, quando não há punição, quando não há culpa. Um trabalho controverso, é verdade, mas que nos leva a refletir. Quem sou eu, né? Será que nós somos diferentes? Por exemplo, no trânsito. Gente, como não é fácil dirigir, né? E às vezes a gente fica pensando como que eu ando no trânsito. Pensa lá você que dirige. O trânsito em Ponta Grossa. O que você faz? Parece que é uma liberdade para a gente buzinar, para a gente gritar, para a gente xingar, amaldiçoar. Parece que há determinados lugares que nós estamos liberados para pecar, né? Meu Deus! Vamos ler o que diz Gálatas 5:19? Aqui vai falar das obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias. E tem mais coisas semelhantes a essas, a lista é enorme. Eu os advirto que os que praticam estas coisas, o que está escrito? Ele não pôs, mas está escrito assim, não herdarão o reino dos céus. Mas eu não mato, eu não roubo, mas mente. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito. Gente, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e Ele quer trabalhar no nosso caráter. Só que nós precisamos deixar que Ele trabalhe. Ele quer gerar em nós o fruto do Espírito. Olha o fruto que tem que fazer parte do nosso caráter: amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, né? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Venha a mim, Senhor, que eu quero. Domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Já falei isso para vocês. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Quem que tem que crucificar a carne? Eu. Diga eu. Eu tenho que crucificar a minha carne. Eu tenho que pôr ela na cruz, com suas paixões e seus desejos. Amém? Terceira oportunidade: ir à cruz de Cristo. E Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e elas se tornaram doces, se tornaram boas. O que Deus mostrou para Moisés? Uma árvore, arbusto.
um lenho, um madeiro. O que lembra? A cruz de Cristo. Aquilo que deveria acontecer anos depois, representava aqui a cruz de Cristo. Jesus Cristo foi pregado na cruz do Calvário como antídoto, como remédio, como cura, como salvação para os nossos pecados, aleluia, como solução para o amargo da nossa vida, amém? Então nós precisamos ir à cruz, para que o Espírito Santo nos revele quem nós somos. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que vai nos mostrar, é como um espelho na nossa frente, é que vai mostrar quem nós somos. Porque às vezes a gente fica se achando que é Santa Mônica, mas não é. É ou não é? Você não se acha às vezes ou é só eu que me acho? Às vezes eu me acho santa. Mas daí o Espírito Santo vem, né? Lá no quartinho de escuta, né? Lá no lugar secreto. Diz, opa, você pisou na bola aqui. Não é bem assim. Você precisa ter um quarto secreto. Um lugar onde você vai estar face a face com o teu Pai. Com o Espírito Santo. Com a palavra de Deus. Amém? E vai ali confessar os seus pecados. Senhor, eu não sabia que tinha tanta amargura na minha vida. Às vezes a gente não sabe. A gente acha que está tudo bem. Eu venho na igreja, eu vou na célula, eu dizimo, eu estou lá. A gente acha que está bem. Senhor, eu não sabia que tinha tanta violência dentro de mim. Tanta rebeldia, tanta inveja. Tanta vontade de me vingar. Senhor, me perdoe, limpa o coração, muda o meu caráter. Você tem que pedir isso para o Senhor. Amém? Então, para obter a cura, nós precisamos fazer que nem Moisés. Moisés foi lá, pegou o arbusto, jogou na água. E as águas foram curadas. Nós temos que ir na cruz. Temos que ter essa atitude que ele teve de obedecer. Nós precisamos ir para a cruz, lançar lá toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todo o nosso pecado. Tudo que está dentro de nós, o nosso caráter ruim. Quem verdadeiramente nós somos e nos apropriarmos do sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar. Nós somos justificados em Cristo, amém? Ali colocar lá na cruz todo aquele lixo da nossa alma, que às vezes está lá anos na igreja e anos com aquele lixo carregando. Não vê a vida abundante que Deus tem para você, não desfruta da vida abundante porque está carregando lixo. Que o Senhor abra o nosso entendimento, amém? Para que não seja só mais uma palavra que nós estamos ouvindo, mas que seja uma palavra que traga mudança para o nosso coração, mudança para a nossa vida. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é habilitada, capacitada para discernir os nossos pensamentos, para mostrar qual é a intenção do nosso coração, amém? É pela palavra que nos liberta. 4ª oportunidade, de ter uma nova identidade, amém? Quando passamos pela cruz de Cristo, recebemos a nova identidade de filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Amém. Aqui sim, amém? Mas nem todos, porque só se torna filho de Deus quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A todos quantos o receberam, deles o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Lá no verso 25, em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, diga assim, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos,
aí sim o Senhor não vai trazer sobre a nossa vida nenhuma das doenças que veio lá no Egito. Pois Ele é o Senhor que nos cura, que nos sara. Nós estamos ouvindo a palavra. E à medida que nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos obedecendo, vamos colocando em prática, vamos abandonando a velha maneira de pensar, de agir, e vamos nos alinhando com o propósito de Deus para a nossa vida, com o destino de Deus, com aquilo que Ele deseja. Olha o que Filipenses fala, Filipenses 2, 13 a 16. Pois é o Senhor que opera em nós tanto querer como efetuar. Façam tudo sem queixas ou murmurações, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Diga assim: filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Diga assim: eu sou uma estrela no universo. Amém? Retendo firmemente a palavra da vida. Diga assim: a palavra da vida cura o amargo da vida. A palavra da vida cura o amargo da vida. Amém? Quanto mais nós obedecemos a palavra, mais nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Não podemos ser apenas ouvintes, nós temos que praticar, colocar em ação. Amém? Diga assim: realidade, caráter, cruz, identidade, destino. Quinta oportunidade é de ter um destino. Olha que tremendo. Isso que Deus tem para nós. É profético para a nossa vida. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Aleluia. As águas de Maras pareciam uma eternidade. Assim como as situações difíceis que muitas vezes a gente está passando. Parece que nunca vai acabar, nunca vai passar. Mas passam. Passarão céus e terras. Céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Na vida da gente tudo passa. E as águas amargas também vão passar. E o nosso Pai, Ele é maravilhoso. E Ele tem sempre algo melhor para nós. Ele permite, sim, situações difíceis na nossa vida. Mas é para a gente crescer. Para a gente ver quem nós somos. Para ver a nossa realidade. Para que a gente possa olhar para a nossa realidade. Para que a gente possa ver o nosso caráter, quem nós somos. Mudar o nosso caráter. Através da cruz de Cristo. Ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Ter a identidade de filho de Deus. Para quê? Para que nós possamos entrar no destino de Deus. Depois das águas de mar, o que nos espera? Um oásis, né, Maria Rita? Um oásis com 12 fontes de água e 70 palmeiras. 12 significa governo, organização, estrutura, liderança. 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 apóstolos. Lá na frente, o que Jesus fez? Enviou os 12 apóstolos, os 12 discípulos, que iam de cidade em cidade, pregando a palavra, curando, libertando, restaurando. Depois veio os 70, 70 significa extensão. Ele mandou 70 discípulos, que iam também de casa em casa, falando: é chegado o reino de Deus sobre esta casa. Iam pregando a palavra, é chegada a cura, a libertação, a restauração, amém? Nós tivemos aqui, dia 29 de maio, a primeira geração sendo ungida. Mais de 12 pessoas foram ungidas, ô glória. Amém? Em setembro nós vamos comemorar 12 anos de igreja. Aleluia! Profético para a nossa vida. E vamos ter a primeira conferência profética apostólica. Amém? Deus tem propósito para nós. Jesus não nos tirou do cativeiro para ficarmos só desfrutando do oásis. Ele nos libertou por quê? Porque Ele tem um destino para nós. O Pai quer discípulos. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele gerava discípulos para o
Pai, os seus discípulos iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de casa em casa. Haviam células lá, ganhando discípulos, gerando discípulos para o Pai. Deus quer povoar o céu, amém? E cabe a nós fazermos isso. E Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que Ele. Pense comigo. Jesus, sem microfone, sem internet, fez o que Ele fez. Que nós podemos fazer? Obras maiores. Aleluia. Paulo, sem carro, sem avião, sem internet, fez o que fez. Foi aonde foi. O que nós podemos fazer? Obras maiores, amém? Nós temos que sair do lugar que limita a nossa visão e olhar com os olhos de Deus para aquilo que Ele tem. Amém? Ele ama vidas e nós precisamos amar vidas e gerar vidas para Ele. Amém? Nós somos a última geração e o Pai quer mais de nós. O que você tem feito em resposta ao que Jesus fez por você? Você precisa se envolver com a igreja, se envolver com a célula, se envolver com os ministérios. Ah, mas fulano fez isso para mim. Fizeram para mim também. Ah, mas o pastor fez isso para mim. Mas fizeram com Jesus também. Nós não podemos parar. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, é o que está por trás. A nossa luta é contra o diabo e seus anjos. É contra ele que nós temos que lutar. Amém? É contra ele que tem colocado as pessoas no cativeiro. Nós temos que guerrear contra ele. E o que você está fazendo com aquilo que fizeram com você? Até quando você vai ficar no amargo da sua vida? Chega disso. Amém? Chega dessa situação. Eu não sei qual é o amargo da sua vida hoje, qual é o seu problema, qual é a circunstância que você está passando. Mas Deus sabe. Vamos nos colocar em pé. Coloque diante do Senhor. Talvez você já esteve na igreja, já foi filho de Deus, já trabalhou para o Senhor, mas você saiu da casa do Senhor. É o filho pródigo que hoje está voltando. E Deus está falando com você. Você precisa se reconciliar com Ele. Precisa entregar novamente a tua vida para o Senhor. Não podemos ser uma brasa fora do braseiro. Se nós estamos fora da igreja, nós morremos. Na parábola do filho pródigo nós vemos lá, o filho que saiu, o pai dizia, teu filho estava morto. Desviado é uma palavra que nós inventamos, não está na Bíblia. Ou você está com Deus ou você está morto. Ou você pertence a Jesus ou você pertence ao diabo. O muro também é do diabo. E nós precisamos tomar uma decisão, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E tem que ser hoje. Amém? Feche os teus olhos. Comece a conversar com o Pai. Ele está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, convencendo você, mostrando quem é você, mostrando o que precisa consertar na sua vida, o que você precisa melhorar, o que você precisa entregar para o Pai na cruz. Talvez você nunca tenha entregue tua vida para o Senhor Jesus. Talvez você que está nos assistindo, esteja pela primeira vez ouvindo essa palavra, entregar a vida para Jesus, como assim? E eu quero te ajudar a entregar a sua vida para o Senhor nesta hora. Como igreja aqui, nós vamos fazer todos juntos esta oração. Digo assim, ó meu Deus e meu Pai, hoje, eu quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, sara todas as minhas feridas, escreve o meu nome no livro da vida e me ajude a caminhar no caminho do Senhor, dentro da tua palavra. Tira de mim toda a amargura do meu coração, me cura em nome de Jesus. Amém? Mas talvez você esteja aqui
com algum problema difícil, talvez com uma doença, uma enfermidade. Eu sei que já foi orado, mas eu quero orar novamente. Coloque a tua mão no coração se você está com alguma enfermidade, com alguma doença. Talvez você queira também interceder por alguém conhecido que está passando por alguma situação, por alguma doença. E creia que o Senhor Jesus vai tocar agora em você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por essas pessoas, Senhor, intercedendo por elas, se colocando na brecha pela vida delas. E nós queremos repreender toda essa enfermidade, toda essa dor, toda essa doença, em nome do Senhor Jesus. E nós clamamos, ó Pai, pelo Teu sangue sobre a vida dessas pessoas, trazendo a Tua cura, a Tua libertação, a Tua transformação de vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém? Talvez você ainda não se encontrou no reino. Eu fiquei tão feliz na minha célula, cada uma fazendo ali, se desenvolvendo, trabalhando. Ai, que coisa boa, servindo ao Senhor, se achando, se encaixando. Mas coloque agora diante do Senhor a tua vida. Pai, o que o Senhor quer que eu faça no teu reino? O que o Senhor tem para mim nessa igreja? Qual é o teu propósito? Eu quero receber o meu destino, eu quero receber a tua direção. Eu não quero viver uma vida só no trabalho, só nesse mundo. Eu sei que há algo mais. Eu quero servir ao Senhor. Coloque tua vida diante do Senhor. Diga assim: Pai, eu quero te servir. Me ajude, eu quero fazer aquilo que alegra o teu coração. Me dá dos teus dons. Que haja manifestação dos teus dons na minha vida, que eu possa desenvolver esses dons, que eu possa participar, que eu possa me encontrar qual é a minha parte no corpo de Cristo, e eu possa te servir com alegria, com amor, com dedicação, em nome do Senhor Jesus, amém? Talvez você tenha alguma luta, algum problema difícil, que é um amargo na tua vida. Talvez seja como eu, um filho nas drogas, fora de casa. Coloque sua mão no coração. Nós vamos orar agora por essa pessoa. Talvez seja o teu relacionamento, o teu casamento não esteja bem. Talvez esteja ferido na alma. Talvez haja falta de perdão, mas nessa hora decida perdoar pela fé. Nós queremos orar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, queremos clamar pelos nossos queridos, Pai, pelos amados, Pai, pelos nossos filhos, Pai, talvez seja esposo, esposa, irmão, irmã, talvez seja pais que estão fora dos caminhos do Senhor, Pai, que precisam de Ti, Senhor. Oramos por aqueles que estão cativos nos vícios, Pai. Pedimos a Tua cura, a Tua libertação. Liberta essas pessoas do cativeiro do diabo, Pai. Traga eles para o Teu aprisco. Traga eles para a Tua igreja. Traga eles para o Teu refúgio. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós clamamos a Ti. Ah, Pai. Talvez seja alguém com problema no relacionamento, em casa, entre esposo e esposa. Põe Tua mão agora, Pai, trazendo a cura nesse casamento. Trazendo a restauração, trazendo a mudança de vida. Ah, Senhor, tira o amargo da nossa alma, tira o amargo do nosso coração, Pai. Passa agora o bálsamo da Tua cura, Senhor. O bálsamo de Gileade, Senhor. Assim como o Senhor tocou naquelas águas amargas e o Senhor transformou em doce, em águas boas. Que assim a nossa vida seja de águas boas, seja doce. Que nós possamos desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, ajude-nos, Pai. Nós não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra. Nós queremos praticar a Tua palavra. Nós queremos Te adorar. Nós queremos celebrar o Teu nome. Nós queremos Te glorificar. Nós queremos ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Nós queremos pensar de acordo contigo e andar do Teu lugar de direito na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai, abençoa cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que eles sejam alcançados pelo Teu poder, ó Pai, pela Tua unção, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a tua paz, e nos leve em paz, e nos guarde na tua paz, Senhor. Livra-nos de todo o mal, de todo ataque do inimigo, de toda retaliação. Leva-nos na tua paz para a nossa casa, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu refrigério. Obrigada pela tua presença na nossa vida, na nossa casa. Louvado seja o teu nome. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Obrigada, amados. Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor. Se sintam abraçados. Amém. Acolhidos na presença de Deus. Amém. Vão na paz.